E a responsabilidade técnica vai muito além de uma assinatura. Ela envolve compromisso profissional, ética, conhecimento e responsabilidade. Por isso, o CRA Paraná promove este encontro para orientar, esclarecer e contribuir para que os profissionais exerçam a responsabilidade técnica com segurança e consciência. Então, quanto mais informação e conhecimento o profissional possui, mais preparado ele está para exercer suas atribuições de maneira ética, segura e responsável. Eu sou a administradora Carla Lourenço, diretora de Fiscalização e Registro do CRA Paraná. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês e por terem reservado este momento para estar conosco. E para conversar sobre esse tema, eu convido o gerente do Departamento de Fiscalização e Registro, o administrador Roberto Fabiano, um profissional que reúne experiência prática, conhecimento técnico e uma longa trajetória junto ao Conselho, com mais de 16 anos de atuação no CRA Paraná. Ele, que além de administrador, também é psicólogo. Roberto, seja muito bem-vindo. Agradeço por compartilhar conosco a sua experiência e conhecimento, e a todos que estão acompanhando, sejam muito bem-vindos. Participem, façam as suas perguntas e aproveitem este momento de aprendizado. Fique com a gente até o final e descubra como assumir uma responsabilidade técnica com segurança. Roberto, a palavra é sua. Opa, boa noite para todos, então. Obrigado pelas palavras, Carla. E vamos, então, aqui começar com a apresentação. Só me confirma, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, beleza. Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela primeiro. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente parte justamente desse princípio aqui, para falar sobre responsabilidade técnica. Essa foi uma demanda que surgiu justamente com reunião com diversos registrados, inclusive é pauta do próprio grupo que a gente tem aqui no WhatsApp, falando sobre a responsabilidade técnica, grupo esse que inclusive está aberto para todos participarem, se tiver os integrantes aqui da live que ainda não estiverem participando. Então, o que é a responsabilidade técnica? A responsabilidade técnica é uma das atividades essenciais de uma profissão regulamentada, assim como é a profissão do administrador. Então, de primeiro, o que eu posso passar para vocês aqui é que, nesta live, a gente não vai especificar itens que sejam, delimitar, assim, alguns itens, por exemplo, como questões éticas específicas, questões de registro de acervo técnico, anotação de responsabilidade técnica em todas as suas, da multiplicidade de fatores que estão envolvidos em cada um deles. A gente vai buscar abordar aqui de forma bem sintética, até mesmo por causa do tempo limitado, e até pela experiência de alguns aqui, que eu vejo algumas caras conhecidas aqui, que vocês sabem, assim, que esse tema é um tema bem abrangente. É um tema bem abrangente e que a gente poderia desprender, assim, tranquilamente 8 horas, assim, falando sobre esse tema aqui, que ainda teria pauta para a gente falar ainda mais. Então, vamos passar aqui para a apresentação. Então, deixa eu só passar aqui. Pronto. Primeira coisa que eu gostaria de observar aqui é justamente como a vinculação, assim, da responsabilidade técnica está diretamente ligada com os valores do CRA. O Instituto da Responsabilidade Técnica, ele está vinculado, é bem claro a gente observar que ele está ligado com a ética, a competência, a inovação, a valorização da profissão e a participação dos profissionais. Esses que são os valores aqui que regem o CRA como uma autarquia federal responsável pela fiscalização da profissão, e todos esses fatores eles estão diretamente relacionados com a responsabilidade técnica
como uma atividade primordial dos profissionais da administração no exercício de suas atividades. Aqui agora, então, eu deixo uma primeira pergunta para vocês, e inclusive eu vou deixar aberto aqui para vocês responderem também com a experiência própria de vocês. A princípio aqui a gente não vai estar certo, não tem questão assim de estar certo ou estar errado, mas é mesmo para ver o feedback de vocês em relação a isso. Toda empresa precisa de um profissional da administração como responsável técnico? Alguém se habilita? Eu não vou falar. Ah, não vai falar. O Humberto é um dos que já tem spoiler já disso aqui também. Então, vamos, e partindo dessa primeira pergunta, então, vamos partir para a próxima. E o que obriga uma empresa a ter um responsável técnico? O que será que obriga? Será que é o porte da empresa? Será que é a quantidade, é o rendimento da empresa? Será que são as atividades da empresa? O que é que caracteriza, assim, a obrigatoriedade de registro aqui no CRA? Então, essas são duas perguntas que são primordiais para a gente entender como funciona a responsabilidade técnica no sistema CFA-CRAs. Agora, vamos passar para as respostas. Então, não. Nem toda empresa é obrigada a ter um profissional como responsável técnico. E o que caracteriza especificamente a obrigatoriedade de registro de uma empresa e a vinculação dela com um responsável técnico é o exercício por parte dessa empresa de constar no objeto social dela atividades que sejam privativas da administração. Então, isso é importante a gente frisar também, que não necessariamente todas as empresas, somente as empresas que têm o objeto privativo da administração, que precisam ter profissionais registrados em seus quadros. Essa é uma outra questão, que a gente já entra nas possibilidades de fiscalização e de atuação profissional. Ou seja, existem cargos cuja a necessidade é de registro aqui no CRA. Por exemplo, pega o cargo mesmo que é a CBO 2521/05, que é o cargo de administrador. Esse é um cargo que obrigatoriamente precisa ter um profissional da administração vinculado para assumir essas atribuições. Agora, um cargo de diretoria em recursos humanos, um cargo de diretoria financeira, mercadológica e por aí vai, são cargos que contêm atribuições da administração e para exercício dessas funções a necessidade do registro do profissional que tem a formação e o registro para o seu exercício. Agora, isso é diferente da responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica são empresas cujo objeto delas é privativo da administração. E eu cito alguns exemplos para vocês aqui. Algumas das empresas que são obrigadas a ter registro aqui no CRA são, por exemplo, empresas de consultoria em gestão empresarial, empresas administradoras de condomínio, empresas que atuam na área de recursos humanos, logística, realização de concursos públicos, realização de eventos, integração de estágio, entre outras atividades. Então, quando a empresa tem no seu objeto essas atividades, é isso que caracteriza a obrigatoriedade de registro da empresa e vinculação a ela de um profissional como responsável técnico. E agora vocês podem me perguntar, com base em que você está falando isso? A gente tem todo um arcabouço legal e normativo que implica na obrigatoriedade de registro aqui das empresas e vinculação de um profissional como responsável técnico. Traduzindo aqui, o que a gente tem? A gente tem a Lei 4769 de 65, que é a lei que criou a profissão do administrador. Nessa lei, no artigo 2º, alíneas A e B, a gente tem todas as atividades que são do profissional da administração. Então, quando uma empresa exerce as atividades constantes nas alíneas A e B, ela, em função do disposto no artigo 15, que fala da obrigatoriedade de registro das empresas, ela tem que ter o registro aqui e vinculado um profissional como responsável técnico. Só que foi só no decreto 61934 de 67 que foi instituída a responsabilidade técnica propriamente dita. Na Lei 4769, originalmente, não consta a obrigatoriedade de registro. Só que a vinculação como responsável técnico, ela surge no artigo 12 do decreto 61934 de 67.
E o artigo 3º dessa mesma lei, desse mesmo decreto, ele relaciona quais são, ele reitera, na verdade, quais são as atribuições privativas do administrador que já constava originalmente na lei que criou a profissão. Passando da lei que criou a profissão e para o decreto, a gente tem a lei 6839 de 80. Essa lei, ela não é específica do sistema CFA-CRAs. Ela é uma lei que abrange todos os conselhos profissionais. E ela determina o quê? Que todas as empresas devem ter registro baseado na atividade básica que ela exerce ou do serviço que ela presta para terceiros. Então, essa é uma lei que tem 3 artigos só, é uma lei curtíssima, mas o que ela dispõe é sobre isso, sobre a obrigatoriedade de registro das empresas. A gente passa depois para a Resolução Normativa 643/2024, que trata especificamente do Manual de Responsabilidade Técnica. Então, aí a gente já entra direto no tema aqui dessa live, que é a responsabilidade técnica e suas características, passando depois para a Resolução Normativa 671 de 2025, que trata do Código de Ética da Profissão, e por último, o nosso filhinho mais novo aqui, que é a Instrução Normativa 15/2026, que ela vai tratar da anotação de responsabilidade técnica, que foi que ela já surge no própria Resolução Normativa 643, mas daí ela é já pormenorizada de como é a sua feitura nessa instrução normativa. Todos esses dispositivos legais, eles estão à disposição para consulta no próprio Google e também diretamente no site do CFA. Lá vocês podem verificar todos esses dispositivos e, mesmo tendo alguma dúvida, a gente vai esclarecer no curso aqui dessa live, eu fico à disposição de vocês também. Vamos passar então aqui para o que é responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica, isso é o que está na própria letra da norma da 643/2024, que é o dever de responder pelos atos profissionais quanto à aplicação técnica da ciência da administração em conformidade com os princípios éticos e com a legislação vigente. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem uma questão de competência técnica, que ela envolve não somente a parte de você ter a capacidade inicialmente de assumir aquela responsabilidade técnica pelos seus conhecimentos naquela área, mas também de você se predispor a ter uma atualização constante relativa ao tema, e o compromisso com a ética. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então tá. O compromisso com a ética, que envolve, isso é importante a gente frisar também, o compromisso com a ética, ele não se restringe somente à parte da empresa com o profissional. Por quê? A gente fala de uma categoria profissional dos profissionais de administração, que é uma profissão regulamentada. Então, o compromisso com a ética, ela envolve também um compromisso com os demais profissionais de administração e com a sociedade em si. Por quê? Porque o exercício do profissional, a depender da forma como um profissional é visto, claro que o conselho, ele tem os instrumentos para abertura de processo ético e para processo fiscalizatório. Só que, a depender também das atribuições e do exercício das atividades do responsável técnico, isso pode ser via mídia ou via denúncias, isso pode ser coisas que mancham a categoria profissional como um todo. Lógico, conforme eu falei, o conselho vai tomar as providências nesse sentido, mas isso também se trata de uma responsabilidade do próprio profissional para, com toda a sua categoria, de um exercício assim, com zelo, honestidade e proteção dos usuários do serviço. E, além de tudo, é importante a gente frisar também que a responsabilidade técnica ela consiste num dever de responder. Ou seja, ela não é só simbólica, ela não é só uma assinatura, propriamente dita. Ela, conforme até tem o meu colega aqui da Bahia, o Alexandre, ele fala bastante dos tais da canetinha de ouro. Então, canetinha de ouro é uma forma de dizer dos profissionais que eles só assumem responsabilidade técnica para assinar documento. Então, é justamente isso que a gente está querendo frisar a importância de que os profissionais, a responsabilidade técnica ela não se restringe a uma assinatura,
mas ela trata de um exercício profissional com responsabilidade, com capacidade técnica e de forma a valorizar a profissão da administração, não somente assim entre os próprios administradores, os profissionais de administração, mas como a categoria toda, com a sociedade como um todo. Aqui a gente entra também nas formas de vínculo do profissional como responsável técnico. Eu vou passar rapidamente, porque isso é uma questão bem técnica, e que é algo assim que na própria norma e dos próprios profissionais que já assumem a responsabilidade técnica, isso já é algo já sabido já. A gente tem as formas de vínculo, que é como empregado, ou seja, a pessoa que está vinculada à empresa por meio de um contrato, por meio da carteira de trabalho. Ele sendo um funcionário, ele tem o vínculo como empregado. Essa é uma das formas de vínculo como RT. Outra é como prestador de serviço, por meio de um contrato de prestação de serviço. Essa é uma outra forma de vínculo também que é comprovada aqui no Conselho. Sócio proprietário, se por meio do contrato social ou as alterações contratuais, também é comprovado o vínculo, e essa é uma forma de indicação do responsável técnico. E por último, é o procurador. O procurador precisa ser representado com uma procuração que é passada em cartório. Então, essa procuração registrada em cartório, ela serve também como comprovação de vínculo do responsável técnico. E essa comprovação de vínculo, ela engloba, assim, além da formalização do vínculo, também o responsável técnico tem que observar alguns fatores aqui. Uma, que precisa ser um profissional de nível superior, ou seja, no sistema CFA-CREAS, embora seja feito o registro também de técnicos em administração, nível médio ou pós-médio, para fins de assumir a responsabilidade técnica, só é possível assumir se for um profissional de nível superior, ou seja, bacharel, tecnólogo, mestre ou doutor em administração. Então, a formação de nível superior, ela é um requisito para assumir a responsabilidade técnica. A outra é manter um registro ativo, aqui no CRA. Seguindo aqui também, a gente tem a questão da situação regular, que ela está em dia com as obrigações junto ao Conselho. E, por último, a compatibilidade da área. A compatibilidade da área tem uma questão objetiva e subjetiva. Tem uma questão objetiva e uma questão técnica também envolvida. Qual que é a questão objetiva aqui? Ela é da... Opa! Acho que tem alguém aqui com o áudio ligado. Ah, tá, já desligou. A compatibilidade da área, ela envolve principalmente bacharéis em campos da administração, tecnólogos e mestres e doutores. Então, para esses profissionais, é preciso verificar se a formação desse profissional é compatível com o objeto da empresa. Exemplo, se uma empresa ela que tem um objeto de terceirização de mão de obra, a formação do profissional que vai assumir a responsabilidade técnica deve ser na área de recursos humanos. Se é uma empresa que presta serviços na área de planejamento ou consultoria financeira, o profissional deve ter uma formação, por exemplo, um tecnólogo em gestão financeira, pode ser um responsável técnico, ou um bacharel desse campo específico também pode ser. Então, a compatibilidade da área, ela depende dessas formações de bacharelado em campos da administração e tecnologias. O administrador, conforme está na letra da Lei 4769, que é o administrador de empresas ou o administrador público, ele pode assumir a responsabilidade técnica de qualquer empresa relacionada aqui aos campos da administração. A compatibilidade da área, em termos de formação, ela se refere a essas outras formações que eu mencionei aqui anteriormente. E aqui a gente tem as atividades do RT na prática. O que eu fiz aqui? Isso também é o que consta na própria RN 643 de 2024, mas eu especifiquei aqui na forma de um PDCA. Justamente aqui para a gente ver assim, que a responsabilidade técnica ela é algo que visa uma melhoria contínua, um aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos serviços prestados. Então, como que o responsável técnico presta seu serviço? 1. Conhecendo e planejando a operação. 2. Orientando e acompanhando o serviço.
Claro, a gente tem a questão também de empresas de pequeno porte, que o próprio profissional, ele vai fazer o acompanhamento do serviço e o exercício da atividade como um todo. Mas também, no caso de ter pessoas que vão estar subordinadas a ele para exercer essa atividade, ele também deve fazer o acompanhamento próximo. Outro fator é monitorar a execução. Nesse monitoramento da execução, tem a questão tanto de prazo, qualidade, conformidade e os resultados propriamente ditos que vão ser feitos no curso desse serviço. E, por último, a documentação e a correção dessas atividades. E aqui a gente tem tanto os relatórios, registros, e um documento que ele precisa, agora isso aí eu já entro numa opinião minha mesmo, mas é que ele deve ser mais visado e aplicado. E é justamente o termo de constatação e recomendação. O que é esse termo? Ele é um termo que o próprio responsável técnico elabora para verificar falhas ou erros nos processos da empresa a qual ele está vinculado como responsável técnico. Então, esse termo, ele é uma forma de garantia do profissional de administração de que alguma falha que porventura tenha ocorrido na prestação de serviço, ela foi identificada e ela foi sinalizada e o profissional, para os serviços que forem prestados posteriormente, ele vai fazer uma correção dessa atividade. Então, ele sinaliza isso e essa sinalização, ele guarda esse documento com ele mesmo, para ele mesmo, e deixa também uma via com a empresa, justamente para que haja uma proteção do serviço do responsável técnico e também que haja o conhecimento também por parte da empresa do que está acontecendo e do que pode ser melhorado nos processos. Então, disso a gente depreende que os resultados esperados, por meio desse processo todo que a empresa passar, que sejam serviços mais confiáveis e, além de, é sempre importante reforçar, dar maior valor do serviço para a organização e não só para a organização, para a sociedade como um todo. E isso a gente reforça também que as obrigações elas não devem ser tratadas com um mero detalhe. E essa informação que eu deixei aqui ao final que é o principal, que as recomendações verbais elas desaparecem. O registro das informações é o que vai proteger o profissional, a empresa e o contratante. Por isso, sempre importante deixar tudo registrado. Até mesmo porque, aqui por parte do Conselho de Administração, durante o exercício do próprio profissional enquanto responsável técnico, o CRA, se por meio de uma denúncia, informação ou por alguma fiscalização de rotina, o CRA necessitar de algum relatório por parte do responsável técnico, por obrigação da norma, o responsável técnico deve elaborar um relatório e encaminhar aqui ao conselho. Então, se de repente for feita essa solicitação por parte do CRA, essa é uma obrigação que o responsável técnico tem que cumprir. Respeitado, claro, esse prazo de 30 dias para a elaboração do documento. E a outro ponto que é bastante importante também é uma norma aqui, que eu não citei anteriormente aqui, mas ela é de suma importância também para a nossa profissão, que a gente tem a Resolução Normativa 419/2012, que é justamente esse segundo item que fala aqui desse slide, que é a identificação com o número de registro profissional do CRA. Ou seja, todos os documentos que o responsável técnico for elaborar precisam ter o número de registro do profissional e o seu nome vinculado. Então, isso é importante para valorização da profissão e documentar todos os atos dos serviços prestados. Aqui a gente vai entrar sobre algumas questões que se referem aos limites e às condições para a atuação do profissional como responsável técnico. Também, todos os limites relacionados à norma. Isso aqui não é uma questão que seja negociável. A negociação, aqui são os máximos e os mínimos. A negociação que vai haver entre o profissional e a empresa são questões que são fora isso. Então, qual que é o máximo de empresas que um profissional pode assumir como responsável técnico?
5. E são 5 empresas justamente porque a carga horária mínima semanal que um profissional pode ter por empresa a qual ele está vinculado são de 8 horas. Então, somadas 8 horas pelas 44 horas semanais, o máximo de empresa que um profissional pode assumir são essas 5 empresas. Além disso, o profissional responsável técnico, ele deve ter registro na jurisdição onde ele atua. Então, ou seja, se o profissional ele tem um registro principal, que está, por exemplo, no estado de Santa Catarina ou São Paulo, para ele atuar como responsável técnico aqui no Paraná, ele precisa ou fazer o registro secundário dele, ou a transferência de registro. Quando se dá um ou quando se dá outro? A transferência de registro é quando ele vai atuar somente em um estado. Saiu de Santa Catarina, vai atuar somente no Paraná, transferência de registro. Ele está atuando em Santa Catarina, mas vai atuar também no Paraná, mantém o registro principal em um desses CRAs e faz o registro secundário no outro CRA, onde também vai atuar. Então, essa é a questão relativa ao registro na jurisdição onde o profissional atua. E, além disso, a novidade que essa última norma, que é a 643/2024 trouxe, é a possibilidade da atuação remota. Isso também é uma novidade pós-pandemia que a gente tem, desses serviços que a gente tem, a questão do teletrabalho, que é cada vez mais comum nas organizações como um todo, e como não podia deixar de ser, o sistema CRAs também se atualiza para poder proporcionar essa forma de atuação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica. E aqui os mais limites e condições para atuação. Aí agora tem uma incompatibilidade que se refere diretamente a mim. Eu, enquanto gerente aqui do Departamento de Fiscalização e Registro Funcionário concursado aqui do CRA, eu não posso assumir uma responsabilidade técnica. Assim também como alguém que assume a diretoria no conselho, no Conselho de Administração, também não pode assumir uma responsabilidade técnica. Só que para diretor tem a norma, ela deixou uma exceção. Então, eu não tenho exceção nenhuma. Eu sou proibido terminantemente de assumir a responsabilidade técnica. Agora, para quem assume uma diretoria aqui no CRA, ele só não pode ser responsável técnico por empresas a partir do momento que ele assumir a diretoria. Ou seja, empresas que ele já foi responsável técnico antes de assumir a diretoria aqui no CRA, pode. Agora, se for o caso de... Outra exceção também é no caso de ele ser sócio ou proprietário da empresa. Nesse caso, também, um diretor também pode assumir a responsabilidade técnica. Então, essas são as incompatibilidades. No demais, os limites são aqueles que eu passei anteriormente, de quantidade de empresa e de carga horária mínima, que o profissional precisa disponibilizar para cada empresa ao qual ele vai se vincular. E daí é importante a gente frisar de novo, os limites listados aqui, eles não substituem o limite ético e técnico. O profissional só deve assumir o que ele tem possibilidade de gerir. Então, no caso, o profissional que tem um conhecimento prévio para atuar nessa área, ou que tem a capacidade de obter esse conhecimento e de se atualizar nessa área, aí sim ele pode assumir a responsabilidade técnica. Respeitado também, claro, as formações, né, citadas anteriormente. Em relação a documentos, então aqui a gente tem duas formas de vínculo de responsabilidade técnica. A gente tem a RRT, o RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, e a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Quando é feito um, quando é feito outro. RRT é o vínculo do profissional como responsável técnico a uma empresa que tem o objeto na área da administração. Então, quando nesse caso de assumir uma responsabilidade técnica, o documento a forma de vínculo é por meio da RRT. Agora, quando é a ART? A ART, ela acontece quando é a responsabilidade por um cargo ou um serviço específico. Então, nesses dois tipos de situação, que aí entra a questão de que, para assumir uma anotação de responsabilidade técnica, a empresa não necessariamente ela precisa ser da área da administração.
Eu vou citar um exemplo que é bem comum que acontece aqui de solicitações de RT aqui no Conselho. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, quando vai fazer prestar esse tipo de serviço para alguma empresa, para elaborar esse plano de gerenciamento de resíduos, o documento que comprova a vinculação do profissional é a ART. Também existem insumos médicos e farmacêuticos, que também é pendente de verificar normas com a Anvisa, mas também são situações que podem ser assumidas a ART. E, claro, também nos casos de cargos e outras atividades que são mais comuns. Por exemplo, se de repente o profissional vai elaborar um plano de cargos e salários, e ele quer registrar a ART desse serviço prestado, pode. Então, vai prestar um serviço um programa de avaliação de desempenho de pessoal. Ele pode fazer uma anotação de responsabilidade técnica com essa finalidade para uma indústria ou para um comércio, varejo. São situações que são possíveis também de assumir. E aqui a gente tem as responsabilidades. Essas 5 responsabilidades é importante que o responsável técnico tenha em seu radar, que é a responsabilidade civil, ou seja, de indenizar se tiver alguma perda por parte das empresas, responsabilidade contratual com base num contrato prévio assinado, a responsabilidade ética do Código de Ética e Deontologia da Profissão, que no caso daqui a gente tem a Resolução 671, a responsabilidade administrativa frente à administração pública, de forma geral, e a responsabilidade penal no caso de crimes que porventura forem cometidos. Então, todas as responsabilidades, elas são importantes que estejam no radar de vocês quando assumir uma responsabilidade técnica, para vocês verem a importância do trabalho que vocês fazem. Por isso que agora eu achei muito legal essa frase aqui, porque a responsabilidade técnica não é aluguel de nome, ela é atuação profissional verificável. Ou seja, não é uma questão assim que você vai só fornecer o seu nome para a empresa e deixar o Deus dará naquela empresa para só depois de findado o contrato você ver o que aconteceu ou não, só assinando a responsabilidade técnica. Não. A responsabilidade técnica ela exige um acompanhamento constante das atividades, porque caso contrário, os profissionais estão sujeitos aqui a todas essas responsabilidades. Então, isso é sempre importante vocês verificarem todos os serviços que estão sendo prestados e também especificar a responsabilidade técnica a que ela se refere naquela empresa a qual vocês estão assumindo, para que vocês não assumam atividades e não sejam responsabilizados para questões além do que determina aqui a norma e a nossa profissão. E aqui eu deixo para vocês alguns questionamentos importantes que depois podem ser fruto também de perguntas aqui ao final da apresentação. Sobre a responsabilidade técnica, a atividade é compatível com o meu conhecimento técnico? O escopo do trabalho, a carga horária, a autonomia e o acesso às informações é dado pela empresa ao responsável que eu estou me predispondo a assumir a responsabilidade técnica? O vínculo, a remuneração e as responsabilidades estão definidas por escrito? Elas estão registradas? Qual que é a situação da empresa junto ao CRA? Já é uma empresa registrada? É uma empresa que ela estava irregular e foi fiscalizada pelo Conselho? Por que isso aconteceu? Quanto tempo essa empresa tem de mercado? Qual é a situação operacional dessa empresa? São todas questões importantes de vocês levarem em consideração quando assumirem uma responsabilidade técnica. Antes, na verdade, quando assumirem, não. Antes de assumir uma responsabilidade técnica. Isso é importante de saber para que vocês tenham o máximo de segurança possível ao contatar alguma empresa e formalizar o seu vínculo. Dito isso, quais são as questões aqui que eu quero deixar assim para vocês refletirem e após essa live aqui? Que a responsabilidade técnica não é só assinatura. Ela pressupõe presença, conhecimento e acompanhamento real. A documentação, por mais chato que seja, ela é proteção. Então, tudo que vocês documentam, isso é uma forma de proteger o serviço de vocês.
Então, quer por termo de constatação e recomendação, quer por relatório, qualquer outro documento específico que venha fazer e que vocês tenham possibilidade de elaborar e deixar registrado na prestação de serviço, isso é importantíssimo que vocês deixem registrado. E o RT de qualidade gera valor. Ou seja, gera valor para o profissional que está prestando serviço, para a empresa ao qual ele está vinculado, e, de novo, eu gosto sempre de frisar isso, para a sociedade como um todo. Porque a responsabilidade enquanto profissional, a responsabilidade técnica, ela não se refere somente àquela situação específica no qual você está lotado, mas ela reflete na prestação de serviço para toda a sociedade a qual você está incluído. Dito isso, eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema que foi apresentado, vamos lá. Muito bem, Roberto. Parabéns aí para o esclarecimento, foi excelente. E agora a gente abre as perguntas. Podem colocar no chat ou, se preferirem, também pode ser aqui, né, Roberto, ao vivo e a cores, né? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem a oportunidade para tirar as dúvidas relacionadas à responsabilidade técnica. Tema muito importante para os nossos profissionais. Boa noite a todos. Opa. Gostaria de, inicialmente, saudar todos os presentes aqui. Vejo nomes conhecidos, fico feliz. E gostaria de parabenizar o Roberto Fabiano pela excelente apresentação, pelo domínio do tema, pela praticidade em transformar o conhecimento dele em situações reais, né? Tem uma dúvida, Roberto. Digamos que um profissional individual, tá? E o profissional, ele já tem o registro profissional, ele é um registrado. Ele trabalha, a consultoria dele é individual, ele precisa ter o registro duplo, um individual e outro da PJ, ou um suprimiria o outro? Aí a gente entra numa questão de uma outra norma aqui, que é a Resolução Normativa 649 de 2024 também. Eu vou sintetizar o que acontece nesse tipo de situação. Existem as sociedades unipessoais, que nesse caso, a sociedade limitada unipessoal, elas precisam ter o registro obrigatoriamente da pessoa jurídica e do responsável técnico. Então, por exemplo, se na sociedade unipessoal... Infelizmente. O Humberto, ele já teve essa questão aqui já com a gente, que já levantou essa bandeira já aqui também. Então, mas de acordo com a norma, o que a gente tem em vigência hoje é isso. Se for uma sociedade unipessoal, precisa ter registro do profissional como responsável técnico e da empresa. Mesmo se o sócio ele for registrado. Agora, se for uma empresa que é um empresário individual, se for a natureza jurídica for empresário individual, aí a gente tem duas formas de vínculo aqui junto ao CRA. Se o empresário individual, ele for um profissional que é registrado aqui no conselho, a empresa não precisa ter registro. A empresa, que nesse caso não é uma empresa, é uma pessoa jurídica, né? Equiparada à pessoa jurídica, né? Uhum. Então, a pessoa jurídica não precisa ter registro. Agora, se o empresário individual, ele não é um profissional da administração, aí equipara-se ao registro de uma empresa, e aí a essa empresa, já que tem um CNPJ, vincula-se a ele um profissional de administração como responsável técnico. Então, para empresário individual, realmente tem essa especificidade. Ok. Muito obrigado, Roberto. Eu já tinha o conhecimento, mas eu gostaria de evidenciar, né? Importante. Porque uma dúvida minha, ou uma questão que parece ser pacificada, ou na tua cabeça pacificada,
pode ser a dúvida do colega, né, do registrado, que às vezes fica meio tímido, putz, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta dessa porque eu vou me expor, né? Sim, sim. Mas naturalmente aqui, todos aqui, eu acho que sentimos muita vontade, né? Nós estamos aqui aprendendo, né, Roberto? Com E certeza. Carla, tá? Mas é isso, eu gostaria de novo, parabenizar pelo evento, pelo apoio aí, enfim, que você tem nos dado. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, agora nós temos o Anderson. Anderson, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Eu vou na mesma linha do Masayuki, né? E pedir tanto para o Roberto, mas na verdade é um pedido para todos aí, que em todas essas atividades que nós, como profissionais da administração, podemos, e daí eu falo devemos exercer, também nos cabe o dever de fiscalizar, né? Então, o CRA é esse que é o fim dele, é para isso que ele foi criado, né? Que é fiscalizar a nossa atividade, e é lógico promovê-la também. Mas é muito importante que nós todos, como profissionais da administração, também exerçamos, né, essa atividade que eu sempre coloco assim, você pode fazer isso? Então você deve fazer isso, né, que é ajudar o conselho a fiscalizar. Então as empresas, não é entregar o amigo, um conhecido que exerce atividade, né? Alguns dias atrás eu encontrei uma velha conhecida professora e ela me relatou, eu criei uma empresa e logo depois eu recebi uma notificação do conselho, mas por quê? Eu falei, mas por quê? Você criou a empresa do quê? De consultoria, mas no quê? Em RH. Mas e você não acha que isso tem a ver com a sua profissão, da qual você é formada? Sim, mas tem que pagar o conselho? Mas é esse o fim do conselho, né? Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é isso que o Roberto está falando. Está dando uma oportunidade para nós exercermos uma atividade, né? Eu também sou perito judicial e está aí, basta nós corrermos atrás, né? É muito mais trabalho do que renda, viu, pessoal? Mas são oportunidades, certo? São oportunidades. E essa de técnico, então, todas ou quase todas as empresas precisam de um responsável técnico. E vou fazer uma afirmação aqui, o Roberto pode me corrigir. As empresas que prestam serviço a instituições públicas, de uma forma geral, elas podem e devem ter esse responsável técnico. Então, a gente pode fazer valer o nosso direito em ajudar na fiscalização e, né, dar essa bandeira. Tem uma empresa aqui que não tem. Aí o conselho vai lá e você também vai lá e se apresenta, né? Por acaso, assim, você aparece lá como solução para a empresa. Então, é isso, Roberto. Se você quiser agregar algum elemento aí ou me corrigir em algum ponto, por favor. Não, nem é correção, é mais complementação mesmo. Realmente, na gestão pública, de forma geral, existem muitas atividades de empresas que são contratadas que há necessidade do registro e, portanto, a vinculação de responsável técnico. Vamos falar assim, o que é mais comum aqui? Organização de concurso público é um tipo de empresa que precisa ter registro. Agência integradora de estágio, precisa ter registro aqui no Conselho. Prestação de serviço terceirizado com fornecimento de mão de obra. É um tipo de empresa que precisa ter registro. A exceção, assim, que tem um volume bastante grande também de prestação de serviço de responsabilidade técnica, mas também de outra categoria profissional, é a dos engenheiros, que daí tem a questão das obras. Aí isso também tem bastante tipo de prestação de serviço, que daí é uma outra categoria profissional, mas também precisa da responsabilidade técnica pertinente àquela profissão. Mas na profissão do administrador, realmente, existem muitos serviços que são prestados na gestão pública, cuja obrigatoriedade é de registro aqui no CRA. Eu acho só uma coisa que eu não me recordo aqui se você mencionou, mas eu tenho certeza que eu não falei, que essa é uma questão que nós temos a lei do nosso lado.
Então, por força de lei, as Exatamente. empresas que prestam serviço para entidades públicas têm que ter. Então, Exatamente. essa é uma coisa que a gente pode levantar bandeira, né? Assim como o advogado, né, apresenta a carteira dele lá, né, nós podemos e devemos apresentar a nossa carteira, né? Não é carteirinha, a nossa carteira profissional, certo? E só fazer Exatamente. aqui abrir um parênteses, né, mandar um abraço aí para o meu amigo Tissuro, que está nos assistindo aqui também. Um abraço, Tissuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade, Roberto, Carla e o CRA, né? Obrigado. Ele apareceu e sumiu, né, Anderson? O Tsuru. Não, eu tô vendo ele. Você tá vendo? Eu não tô conseguindo ver, mas de qualquer forma também manda um abraço para ele. Anderson, obrigada aí pelas contribuições. O Humberto está com a mão levantada. Passar a palavra para o Humberto aí, fazer a pergunta dele. Está sem áudio. Primeiro, parabéns ao Roberto pela excelente apresentação, né? Mas há algumas constatações, alguns cuidados que a gente tem que ter, e eu estou falando isso, vixe, apareceu o tesouro ali, agora eu estou vendo, nublado, mas estou vendo. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Lembra que no começo ele falou uma frase do amigo Alexandre Seabra, do Canetinha de Ouro? Uhum. Se alugar o seu nome para assinar documentos, corre um risco seríssimo, pessoal e profissional. Lembra daqueles valores que estavam lá? Ética, essa coisa toda? Sim. Então, ao assumir uma empresa, Anderson falou que pode não ser muito rentável, mas pode. Pode. Tem uma tabela de valores, mas você pode acertar um valor. Se você fizer escolher duas empresas, por exemplo, para trabalhar como responsável, até você pode ter um ganho bem Pode. interessante nisso daí, né? Agora, é muito cuidado que tem que ter ao se responsabilizar por uma empresa. Nós vamos ter, eu vou dar quer dizer, dou um spoiler, mas dou uma cobradinha na Carla aí que ela está me devendo. Aliás, já comprei hoje, já conversei com ela hoje, né? Nós vamos ter, eu já fiz a formação de responsável técnico, eu fiz 2 vezes, eu gosto de fazer as coisas 2 vezes mesmo. Vamos ter um grupo de estudos para tangibilizar o que é responsabilidade técnica. Porque Roberto explicou muito bem, mas ele botou a teoria. O que é um termo de constatação? O que pode ser constatado, o que é que não pode ser, não deve ser constatado, digamos assim, ou não precisa ser constatado? Onde é que a gente vai botar a cara da gente para apanhar? Então, a gente tem que ter esses cuidados que são importantes, não é só, digamos assim, assumir a responsabilidade técnica. Ter um contrato com a empresa e dizer, olha, meu trabalho vai ser esse, então eu preciso ter acesso a isso e aquilo. Uhum. Senão, eu não posso assumir como responsável técnico. Eu já fui responsável técnico da primeira empresa lá atrás, a GDE, meu amigo, ele não tinha formação final de administrador, ele não concluiu o curso, então eu assumi a direção técnica como responsável técnico, pois o filho dele concluiu e deu sequência, né? E eu sou responsável técnico da minha empresa, que é Humberto Souza, eu mesmo, né? Eu pago 2 vezes, por enquanto, ainda estou reclamando, mas não tem jeito. A minha empresa é unipessoal. O Roberto deu aquele exemplo ali, mas a minha empresa é unipessoal. Então, não se equipara, a resolução é clara, mas eu estou... Vou mandar minhas cartas lá para o CFA, meus ofícios, para ver se eu consigo essa equiparação para o ano que vem. Esse ano não teve jeito, já estou... E, viu, Humberto, é importante isso que você está falando também da parte prática, que realmente isso é uma coisa que a gente já está elaborando aqui já, né, para
já faz um tempo já, né? Houve alguns contratempos no meio do caminho, só que realmente não saiu do nosso radar também a elaboração desses estudos de caso. E também uma outra informação que daí é importante também falar dessa questão da prática também da responsabilidade técnica, é que num último evento que eu participei lá junto ao CFA, eu já tive notícia aqui que existe um grupo de trabalho que já está avançado no sentido de criar normas técnicas nas atividades profissionais da administração. Então, essas normas técnicas vai ser um instrumento que realmente vai dar mais segurança, ainda não existe, mas é algo que vai dar mais segurança para o exercício profissional dos responsáveis técnicos e sinalizar qual que é o mínimo, por exemplo, que tem que ter do determinado processo de trabalho para ser considerado, por exemplo, uma consultoria. Qual que é o mínimo que tem que ter qual que é até mesmo a questão de uma estrutura de um relatório, uma prestação de serviço em campos de administração. Então, isso está em estudo, eu ainda não tenho um prazo ainda para passar, mas só que então, em relação à parte prática, os estudos de caso ainda está no nosso radar, e a parte das normas técnicas, isso está em estudo lá no Conselho Federal também. Eu vou pegar um gancho até na formação do próprio Roberto, que além de administrador, ele é psicólogo. Vamos supor que ele não fosse administrador e quisesse abrir uma firma de recrutamento e seleção. Que eu acho que psicólogo é melhor do que administrador, hein? Eu já deixei isso claro aí. Mas vamos lá. Ele abriu uma firma, mas ele não tem a formação de administrador. Ele é psicólogo. Para esse tipo de trabalho, ele vai ter que ter um responsável técnico. Agora, o responsável... Vamos supor que o Roberto quisesse mandar proposta de cobertura, fazer uma série de coisas que que a empresa, não, digamos assim, não está sendo muito católica, não está seguindo as regras. Você, como responsável técnico, é que vai responder pela administração. Não adianta você dizer, não, porque, é praça, gente boa. Meu amigo, se ele fez alguma coisa errada e você não fez a anotação, não disse, Roberto, isso aqui não pode apresentar uma proposta assim, não pode fazer isso, ou não pode aplicar determinado tipo de teste que ainda foi proibido, sei lá, qualquer coisa que tenha, mesmo não sendo, digamos assim, do seu campo direto de atuação, apesar de que recrutamento e seleção é privativo de administrador, hein? É privativo de administrador. Mas exatamente. eu continuo dizendo que psicólogo faz melhor do que administrador. Essa é uma crença minha. Ponto. E eu não sou psicólogo, eu sou administrador. O Roberto é que vai ter que se virar com isso, que ele é as duas coisas. Não. Isso nesse campo, assim, em termos de... Eu já apelo já para os dispositivos legais mesmo, na 4769 e na 4.119 de 62. A 4.119 é a lei do psicólogo e a 4769 do administrador. Mas lá está bem claro, assim, que realmente a atividade, a categoria da administração, ela é responsável pela administração e seleção de pessoal. Agora, o psicólogo, enquanto aplicação de teste. Aplicação de testes, exatamente. E também eu não recomendo nenhum administrador tentar entrar nessa área. Você não estudou para isso. Você não estudou para isso, não vá brincar com esse negócio, não, isso é coisa... Com certeza. Até porque senão você pode cair na malha daí do CRP. Exatamente. Sim. Então era só isso que eu queria contribuir e deixar o meu amigo Sérgio, que está ali só de putuco olhando para a gente, observando, ele está querendo falar, vou deixar a palavra com o meu amigo ali. Humberto, mais uma vez, obrigada, né, pela participação, contribuição, né, trazendo alguns assuntos importantes. Aproveitando que você citou, né, a gente já está no nosso radar, já acredito que no mês de outubro, Roberto, só me corrija se estiver errada, a gente irá fazer o curso de responsabilidade técnica, onde o Roberto vai estar ministrando esse curso. E em relação ao grupo de estudo, a gente também, ainda esse ano, né, Roberto, a gente quer iniciar pelo menos o primeiro encontro, e para o próximo ano a gente deixar já
agendado, né, as datas que serão os encontros desse grupo de estudo, e que, de fato, trazer casos de sucesso, né, para dentro desse grupo de estudo, pessoas que já atuam, né, na área como responsável técnico, para que, né, as pessoas possam tirar suas dúvidas. Eu sei que muitos têm algumas inseguranças, né, de como atuar como responsável técnico de forma segura, e esse é o nosso propósito, conforme já foi levantado isso numa reunião que a gente fez, salvo engano, no ano passado, né? E aí, esse ano, a gente ficou de fazer, e como tivemos alguns contratempos aí, mas a gente ainda, esse ano, a gente vai fazer pelo menos o curso, e mais iniciar o grupo de estudo. Bom, Fazer o curso aproveitando... pela terceira vez, hein? Sim, e é importante, Humberto, às vezes as pessoas falam, mas eu já fiz esse curso. Importante porque a gente estar atualizado, né, a pessoa acaba atuando com mais responsabilidade, né, com mais segurança, porque a atualização, ela é fundamental para qualquer profissional. E sempre tem algo novo, informações novas, e o Roberto, ele, com a experiência que ele tem, então, tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos, né, Roberto? E até mesmo nesse sentido, porque hoje mesmo, né? Hoje teve um caso assim que eu tive que entrar em contato com vários CRAs para tirar dúvidas sobre um determinado procedimento. Então, o aprendizado mesmo aqui entre nós, assim, enquanto executores da lei, né? A gente, um aprendizado constante mesmo, e a gente tem que se adaptar também conforme as situações vão aparecendo. Agora parece que o Tsuru está aqui com... Tissuro, né? O Tissuro já está com a mão cansado já, né? Levantada aí, né, Tissuro? Vamos passar a palavra aí para o Tissuro fazer a sua pergunta. Pessoal, boa noite. Satisfação aqui estar entre vocês. Roberto, parabéns, Carla e demais aí que nós já nos relacionamos. Quando eu olho para o Sebrae do Paraná, eu olho e eu vejo que ainda ele está voltado muito para dentro. O que é estar voltado para dentro e o que é estar voltado para fora? Voltado para dentro é quando se apega às leis, às normas, às instruções, os procedimentos, enfim, os processos mais internos. Por que é que eu estou colocando para vocês dessa forma? Até porque um dia já militei dentro da casa, né? Aí junto à direção, e isso a gente pôde experimentar. Mas o quão e é importante e é necessário por parte da instituição começar a agir da porta para fora. Então, isso eu já disse no meio de outras diretorias, outros presidentes também, e eu continuo dizendo isso. Por quê? Porque muitas vezes eu recebo convite para interagir com outros CRAs, onde, Carla, Roberto e demais aí que estão nos ouvindo, a gente sente que parece, e a sensação que eu não tive a coragem de ficar esmiuçando muito e detalhando muito com eles, mas eles têm trabalhado muito para da porta para fora. Ou seja, a estrutura da equipe, o investimento que eles fazem, tá, Roberto? Em termos de fiscalização, é muito grande. Porque, quer queira ou não, fiscalização para casa, para nós que somos registrados, pode significar uma nova oportunidade. Tem razão. Que ela é detectada. Então, sabe, você investe, cuja estrutura começa, viu, também trabalhar no aspecto da segurança junto aos registrados, para que as empresas passem a cada vez mais contar com profissionais registrados, né? Sim.
Só que quando esses profissionais, eles muitas vezes registrados, eles não estão preparados, aí é algo que dentro do CRA Paraná é preciso qualificá-los, né, Carla? Que aí é o radar de onde você está pensando, não é isso? Qualificá-los também. Porque, quer queira ou não, ele vai passar uma chancela, uma assinatura em nome da casa. Então, é muito importante que eles estejam, assim, preparados também. Alguns CRAs têm me dito, e talvez dentro do CRA do Paraná não seja diferente, que se todas as empresas, dentro da sua estrutura, terceirizado ou como funcionário, pudesse contar com um profissional registrado dentro do CRA, do Conselho de Classe do CRA, é provável que faltariam profissionais que se encontram no mercado, estou falando só do Paraná, tá? Do Paraná. Estariam faltando, tá, Humberto? Estariam faltando profissionais. Então, nesse sentido, parece-me que a diretoria, que ora está, a presidência, que ora está, e aí fica aí aquele voto de confiança, que a confiança continue e a esperança também, mas que continue a ter esse olhar, sabe? Olhando para fora da porta, por quê? Porque também nós temos que zelar pelo time, pela equipe que se encontram registrados, que confiam na profissão e continuam confiando, mas cada vez mais vendo os seus espaços, né? As oportunidades se abrindo. Por exemplo, é só nós começarmos a olhar junto a algumas redes de prestadores de serviços, seja de caráter mista ou não, tá? Sem ficar falando o nome de instituição. Se vocês baterem lá, vocês vão de cara gerar nada mais, nada menos que mais de 1.500 oportunidades. Ó, de cara, tá? Entendeu? Então, nesse sentido, Roberto, você como gerente aí de fiscalização, tá bom? Sim. Comece a olhar mais de perto essa rede, porque existem redes e que, infelizmente, na área da gestão, estamos falando das áreas as quais são de nossa competência, que necessariamente não estão sendo ocupadas por administradores. Sim. E mais ainda, nem todos esses que são administradores, ou eles são, em sua maioria, bacharéis. Mas não está sendo exigido nada. Quando nós olhamos para o mundo que formam os novos administradores, aí é uma questão de política lá em Brasília. É preciso de se ver quem, por exemplo, ministra TGA, Teoria Geral da Administração. Isso é um exemplo, tá? Deve ser um administrador. Sim, sim. Só que esse colega, esse docente, ele precisaria de estar filiado junto ao CRA. É muito importante. Por quê? Porque nós esperamos dele, lá no mundo acadêmico, que ele acabe também falando bem da profissão dele. Sim, sim. Mas que ele, quando acaba falando sobre Taylor, ele não se limite ao livro, que fala de 1700 lá vai fumaça, mas que ele também comece a vincular exemplos que, nesse momento, até hoje, praticam a administração de Taylor. Então, essa conexão ele é capaz de fazer, contrariamente a alguém que, por exemplo, não teve fundamentação, não teve 4 anos de gestão. Ele vai estar, ele é um profissional de outra área. Eu não estou falando mal, mas também não estou falando bem dele, tá? Ele vai se limitar ao que ele leu. Assim. O que ele leu, muitas vezes, os alunos de hoje, os novos profissionais, ele já os obtém
pelo próprio meio virtual. Então, são alguns cuidados, né, que, assim, é apenas como sugestão, tá? Sim, sim, sim. É uma espécie de um desabafo, mas eu entendo que é um espaço de crescimento esse que vocês estão, Carla, promovendo nesse momento, viu, Masayuki? É importante isso, tá? Abrir esse espectro, porque o potencial de mercado que nós temos pela frente, gente, é enorme. Só que outras profissões estão começando a invadir, por quê? Porque nós somos tímidos. Não sei se eu estou me fazendo ser claro. Nós somos muito da porta para dentro. Nós precisamos de começar a ser mais da porta para fora, porque é lá que as coisas acontecem. Tá bom, gente? Desculpe, tá? Mas aí, uma sugestão minha, tá? Mas, ó, parabéns, tá? Roberto, tínhamos que começar por algum lugar. E esse é o ponto. Mas comece a abrir agora, Carla, o espectro. Comece a abrir. Bom, agora, na próxima vez, vamos vincular ao aspecto, né, de registro, de responsabilidade técnica, as oportunidades profissionais. Vamos começar a puxar por esse lado, tá? Vocês verão que, olha, se vocês fizerem 12 lados, cada vez mais vocês terão um grupo ampliado de presentes. Obrigado, tá bom? Desculpe, tá? Ter tomado todo esse tempo. Imagina, só deixa eu complementar também aqui, porque achei muito importante essa fala, porque realmente, às vezes a visão assim, legalista da coisa, a gente acaba, às vezes, até ficando um pouco míope em relação ao que acontece fora. Mas aqui, para nós, aqui no Paraná, especificamente esse ano, uma das coisas que a gente tem... Deixa eu só ver aqui se está aqui. Tá, vocês estão me ouvindo, né? Uma das coisas que a gente está procurando fazer aqui também é estreitar o contato também, justamente com outros conselhos profissionais, para verificar essa questão também do que está sendo assumido pelos outros conselhos profissionais como áreas daquelas outras profissões que porventura estejam sendo sequestradas, e também para a gente formar assim uma rede assim de que, como conselhos profissionais e como outras categorias profissionais, a gente não é inimigo uma da outra, assim, mas a gente tem que atuar em conjunto, mas atuar em conjunto respeitar os limites de cada categoria profissional, isso é óbvio. E é importante mesmo fazer esse trabalho. Então, é um trabalho que já está sendo iniciado aqui, mas é importantíssimo, assim, frisar essa importância aí também da questão da parte prática, porque isso é um dos objetivos, assim, que a gente está tendo aqui também para atuar. E, inclusive, em termos de oportunidade, a gente está, até no nosso sistema aqui, a gente já está com uma perspectiva de inserir lá uma busca de responsáveis técnicos para as empresas poderem pesquisar aqui no próprio CRA, que isso é uma coisa que ainda a gente não está disponibilizando, mas já tem a ferramenta, e a gente só vai parametrizar ela para que tenha essa possibilidade de busca de profissionais, para justamente que seja ampliada e seja visualizada pelas próprias empresas as oportunidades e os profissionais que têm aqui registro e que estão regularizados aqui no Conselho. Excelente, Sérgio Tissuro, muito obrigada pela contribuição, sempre trazendo aí reflexões, né, Sérgio? E como o Roberto falou, né, a gente está buscando cada vez mais sair para fora, Tissuro, para a gente poder melhorar ainda mais e poder oportunizar essas oportunidades para os nossos registrados. Então, assim, a gente recentemente, né, Roberto, a gente esteve aí num curso aí de conselhos de fiscalização, e é muito importante a gente observar o que os outros conselhos estão fazendo, né, como nós estamos fazendo e os outros conselhos, e também Ih, travou. essa aproximação
Travou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, assim, Dissura, a gente também buscando aí a capacitação dos profissionais e justamente foi uma vamos dizer assim, dos assuntos levantados junto à reunião que nós tivemos com os profissionais que fizeram o curso de RT, né, para capacitar mais ainda, e essa é a nossa preocupação para que os nossos profissionais de administração entreguem serviço de qualidade, né, que possam cada vez mais estar se atualizando. Então, é muito importante isso que você colocou, Tissuro, e assim, a gente deixa também aberto e para que todos possam contribuir, né, todos que estão aqui participando, todos os nossos profissionais de administração, possam entrar em contato conosco, às vezes, como o Roberto, né, comentou, às vezes a gente tem uma visão míope, né, e é importante ouvir cada um de vocês, ouvir, saber qual que é a visão que vocês têm do conselho e como, né, a gente pode melhorar. Com certeza. Então, isso é muito importante, ouvi-los aqui, essa live é muito importante para nós, para que cada vez mais a gente possa entregar algo melhor para vocês e os nossos profissionais também possam estar capacitados para atender, né, a sociedade, né, como um todo. Nós temos aqui também... Pode falar. Só para complementar, já que eu falei algumas coisas, eu estou complementando, falando um pouquinho mais, aproveitando desse tempo. Dentro desse radar, Carla, que você estava comentando, e aí é preciso ter coragem, tá? Eu havia sugerido, e inclusive colocado algumas entidades muito importantes na formação de conselheiros. Conselheiros é um patamar acima, tá? Isso eu tinha já proposto, tinha sugerido, até eu tinha feito essa entrega aí, deixando, né, esperando que alguém tomaria a iniciativa de cima para promover esse curso de formação de conselheiros, porque sabidamente, a maioria deve estar sabendo, que muitas vezes, por falta desses profissionais qualificados, já com a devida chancela dessas IES consagradas, está faltando no Paraná esses conselheiros. Eu fiquei sabendo de umas empresas, de umas organizações grandes, aqui da região metropolitana de Curitiba, que estão buscando esses conselheiros fora do estado do Paraná. Só para vocês sentirem que oportunidade há, mas como há falta, então eles estão buscando fora, tá? Então, fica aí mais uma vez, né? O Gilmar sabe disso, eu entreguei todo o material isso para o Gilmar. Gilmar é o presidente, não é? Sim. Então, é só voltar à tona com esse assunto, que ele saberá aonde recorrer, tá? Mas está faltando, e eu soube de algumas empresas que foram buscar fora do estado do Paraná esses conselheiros, tá bom? Obrigado. Pegar um gancho nisso que o Sérgio falou, mas o CRA fez um convênio com a ESIC e deu um desconto, se não me engano, de 20% para o administrador que quisesse se formar como conselheiro. Então, eu sei disso, porque foi oferecido, eles ligaram para mim, na época não pude, não tinha nem tempo, não tinha condições, mas isso já foi providenciado de alguma forma, Tissuro. Mas eu queria falar outra coisa, pegar um gancho no que o Sérgio falou, e aí não é alguma coisa não é para o CRA, e sim para o CFA. Tem para o CRA que eu vou falar, mas tem para o CFA. O CFA precisaria fazer uma campanha institucional forte, falando do responsável técnico, que agora eu vou me colocar do outro lado, vou me colocar do empresário de qualquer uma área, outra, mas que eu abri uma empresa e me dizem que eu preciso ter um responsável técnico. O que é que eu, empresário, vou pensar? Pô, vou botar um espião aqui dentro
que vai ficar mexendo em minhas coisas, vai ficar reclamando, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ser um enxerido. O que é que eu vou ter que aguentar? Ainda vou ter que aturar um cara desse, não sei o quê, uma cara dessa. É. Por quê? Porque ele não sabe. Ele vai enxergar aquele ser estranho. Se ele não conhecer a pessoa, ele simplesmente for ter que buscar, não, eu tenho que votar, porque senão eu vou ter que pagar uma multa. E a multa vai aumentando. E a multa vai aumentando. Eu vou ter que pegar. Mas o que é que faz esse profissional? Será que o Conselho Federal não poderia começar a fazer uma divulgação maior disso, da importância do responsável técnico, das empresas terem um responsável técnico, e qual é o papel desse responsável técnico? Isso eu estou falando para o CFA. Agora vamos falar aqui, Carlinha, se lembra que nós participamos já, acho que as 3 vezes do CONAMP. Sim. Eu acho que o próximo CONAMP, que deve estar perto, se não me falha a memória, deve estar perto, tem um espaço para o CRA fazer uma apresentação, inclusive com relação ao responsável técnico, porque são pequenas e microempresas que estão lá fazendo parte do CONAMP, que não sabem, ou se sabem, fazem de conta que não sabem, porque isso vai ser custo, o que é que eu vou ter que fazer, não sei o quê, vou fazer de conta que não sabem, né, às vezes, para poder escapar disso. Eu acho que também é um trabalho importante. Outra coisa importante, por exemplo, é na FIEP, fazer uma apresentação na FIEP, Federação dos Indústrias do Estado do Paraná. Tem que dar de indústria que precisa. Oi. Pessoal, só para me despedir aqui, infelizmente eu tenho um compromisso agora, eu tenho que sair, mas o papo está excelente. Eu acho que a gente deveria, inclusive, agendar uma reunião com o Gilmar, com os presentes aqui, muitas ideias, muita coisa importante, tá? Buscar conselheiro fora é um problema, aliás, é uma consequência, não é um problema, é uma consequência. Consequência. Tá? Então, a gente tem que colocar isso na pauta, é uma questão muito interessante, né? Numa plenária, enfim, eu vou, enfim, o Anderson vive me convocando aí, mas eu vou, né, Anderson? Essa eu vou, tá? Faço questão de ir. E é muito importante, todos esses detalhes, todas essas observações é enriquecedora, a gente tem que ouvir, tem que saber ouvir também, e tem que agir. Não basta aparecer ser, tem que ser, tem que agir, como o Tsuru falou, né? Eu acho que hoje a gente... Eu saio muito satisfeito dessa formação. Parabéns de novo, Roberto. Parabéns, Carla, pela iniciativa. Mas isso dá energia e combustível. Isso é importante. Isso é importante para o registrado. O resto, tudo bem, é importante, mas isso é importante, essa valorização. Gente, eu tenho que ir. Infelizmente, o papo tá bom, continuaria com vocês, mas eu tenho que sair. Tá? Um abraço a todos aí. Masayuki, peraí. Abraço, Humberto, quando o Humberto disse que esse curso já foi proporcionado, só que não foi suficiente para essas empresas. Só para... Não sei se esse recado ficou claro. Eles queriam uma instituição que proporcionasse um curso, uma formação de maior peso, tá bom? Tá, não vamos nessa linha, eu acho que é importante. Não vamos perder nenhum. Eu tenho que sair, gente. Eu estou tá assim no laço aqui, eu tenho que sair. Mas contem comigo aí, Carla, contem comigo aí para impulsionar isso. Eu fico muito animado de ouvi-los. Eu vou cobrá-lo, pode deixar. Obrigado, Anderson. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Foi um prazer revê-los. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Carla. Tchau, mas... Bom, aproveitando, então, muito obrigada. Eu não sei se tem mais alguém para a gente ir para o final, né, Roberto? A gente, a princípio, era para ser até às 18 horas, né, às 20 horas, mas o papo realmente está bom e, assim, é muito importante ouvir todos. Algumas ideias aqui, né, foram colocadas e que a gente vai analisar, a gente vai
verificar a possibilidade da gente poder, né, fazer essas implantações aí dessas ideias. Claro que muitas vezes não depende só da gente, né, e aí a gente vai fazer conforme for possível. Roberto, quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Não, eu agradeço aqui a presença de todos e realmente é muito importante ter esse feedback da importância da parte prática. E isso o objetivo vai ser justamente esse, no curso do Porvir aí, de a gente colocar a questão da prática profissional e também de oportunizar isso para outros profissionais que possam assumir responsabilidade técnica. Perfeito. Então, já fiquem atentos, né, às nossas, os canais oficiais do CRA Paraná, que a gente vai divulgar o curso de responsabilidade técnica, também o grupo de estudo. Ficam atentos para quem tem interesse ou já atua nessa área, é uma grande oportunidade para todos vocês se capacitarem e estar atualizado sobre, né, esse tema tão importante e essa área de atuação muito importante para todos atuarem, né, com segurança. Então, quero agradecer, né, a todos que estiveram conosco nessa live, e especialmente, né, ao administrador Roberto Fabiano pela contribuição e pelo esclarecimento, por nos trazer essa noite maravilhosa aí com essas informações. Espero que esta conversa, né, ela tenha ajudado a estar preparado para assumir aí a responsabilidade técnica com segurança, e o CRA permanece aí à disposição dos profissionais registrados para orientar e esclarecer dúvidas. Então, muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima live. Amém. Obrigado. Parabéns, Roberto. Parabéns, Carla. Obrigado. Um abração a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.